Um homem que dorme sustenta em círculo a seu redor o fio das horas, a ordenação dos anos e dos mundos. Ao acordar, consulta-os por instinto e neles verifica, em um segundo, o ponto da Terra em que se localiza, o tempo que transcorreu até o seu despertar. Mas essa ordem pode se confundir e romper. Se pela madrugada, após uma insônia, o sono vem surpreendê-lo durante a leitura, numa posição bem diferente daquela em que costuma dormir, basta seu braço erguido para parar e fazer recuar o sol. E no primeiro minuto, ao despertar, já não mais saberá as horas, achando que mal acaba de se deitar. Se adormecer em posição ainda mais desusada, ou seja, diferente e diversa, por exemplo, depois do jantar, sentado numa poltrona, então a reviravolta será completa nos mundos fora de órbita. A poltrona mágica o fará viajar a toda velocidade no tempo e no espaço, e no momento de abrir as pálpebras, julgará estar deitado alguns meses antes, numa região diferente. Bastaria, no entanto, que eu estivesse dormindo no meu próprio leito e que meu sono fosse profundo para relaxar-se a tensão do meu espírito, Então, este perdia o plano do local onde eu adormecia. E quando eu despertasse no meio da noite, como ignorasse onde me encontrava, nem mesmo saberia no primeiro instante quem era. Essa experiência é levada ao extremo, né? Ao ponto de você não saber quem você é na hora que você acorda. É muito difícil pensar sobre essa experiência. Eu até coloquei uma notinha. Acho que nunca senti isso, né? Vou ter que prestar mais atenção quando eu estiver acordando, né? Se realmente eu não sei quem eu sou em algum momento em que eu acordo ali na confusão, né? Bom, também uma questão que fica é em qual nível você não sabe que você é, quem você é, né? Sei lá, o meu nome, minha profissão, eu me vejo como uma outra coisa, eu não sei que eu sou um ser humano, eu sou um animal, né? Então, há também aqui algo que nós temos, e isso a literatura nos convida, né? Nós temos que checar, como que a gente checa? Onde a gente encontra o gabarito dessas coisas aqui? Na vida real, né? Então, nós temos que checar, pelo menos até onde a nossa experiência vai, o que significa esse não saber quem eu sou, não? Né? E se eu não consigo ter essa experiência, é crível para mim essa experiência? Como ignorasse onde me encontrava, nem mesmo saberia no primeiro instante quem era. Tinha somente, na sua simplicidade primitiva, sua que está se referindo ao meu espírito, tinha somente, na simplicidade primitiva do meu espírito, o sentimento da existência, tal como pode palpitar no íntimo de um animal. Era mais carente que o homem das cavernas. Aí então a lembrança, não ainda do lugar em que estava, mas de outros onde havia morado e onde poderia estar, me chegava como um socorro do alto para me livrar do nada, de onde não poderia sair sozinho. Num segundo, eu passava por sobre séculos de civilização, e a imagem confusamente entrevista de lampiões de querosene e depois de camisas de gola virada recompunha aos poucos os traços originais do meu próprio eu, né? Novamente, essa é uma experiência que eu não reconheço. Eu não sei quanto a você. Você chegar a dizer que você não é o teu próprio eu, e esse processo, quase como se fosse um processo intelectual, né? Você vai lembrando e a tua memória vai construindo aquele que você é. Novamente, pode ser uma falta de habilidade minha em não perceber aqueles pequenos segundos, ou talvez, como eu falei, metade de um segundo ao me despertar. Mas a mim me parece que eu durmo sendo eu e me desperto sendo eu mesmo, né? Novamente, nós temos que pensar
sobre, quer dizer, novamente não, né? Mas nós também temos que pensar sobre essa natureza íntima de um animal, esse palpitar, deixa eu usar os mesmos, o sentimento de existência tal como pode palpitar no íntimo de um animal, né? A minha simplicidade primitiva. Para mim, não sei quanto a você, não parece uma experiência tão fantástica, não. Lembre-se, se eu estou comendo e eu estou prestando total atenção à comida que está ali na minha frente, eu não sou tão diferente assim de um animal. É claro que há uma latência, né? A qualquer momento eu posso parar de comer e conversar, eu posso parar de comer e pensar, eu posso continuar comendo e pensando. Mas parece que é uma experiência mais ou menos cotidiana você ter essa existência mais primitiva, né? De modo que você vai... Bom, pense você caminhando na rua, você vai caminhando, às vezes se você não está lá perdido em raciocínios e em pensamentos, você pode ir caminhando e simplesmente olhando as coisas, né? E aí, de repente, algo te chama a uma consciência superior, e aí você tem aquela força que estava latente para... peraí, o que eu vou fazer? Uma mulher caiu do outro lado da rua, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atravessar a rua, ajudar aquela mulher? Ou, sei lá, vou olhar, né? E assim por diante. Então nós temos que pensar sobre isso, sobre o que seria essa existência primitiva, e se não é uma coisa muito mais comum do que só algo que aparece na metade de um segundo quando nós estamos acordando, e pensar também nessa história de que as lembranças vão construindo o nosso ser, né? Talvez, muito talvez Merleau-Ponty não concordaria com isso daqui. Ele falaria que nossa existência está no nosso corpo também, né? Então você acorda já dado a você mesmo, né? Está uma tarefa dificílima, né? Nós checarmos o que está acontecendo, né? Só uma coisa aqui, e aí de repente ele começa já nesse momento lembrar de fases passadas da sua vida. E aí ele fala o seguinte: camisa de gola, né? Aqui, ó. Num segundo eu passava sobre séculos de civilização, ou seja, o tempo perdido, que não é o dele, é o da raça, né? E a imagem confusamente entrevista de lampiões de querosene, talvez ele está falando da infância dele, e depois de camisas de gola virada. Camisa de gola virada parece, como assim, quando ele era pequeno ele vestia camisa de gola virada? Não, provavelmente ele está falando de um período da vida dele em que ele se vestia muito formalmente, né? Em inglês, isso daqui está como wing collar shirt, que seria alguma coisa como camisa de gola de asa. Não faço a mínima ideia se nós temos termos para isso no português, mas a camisa, ela vem até aqui, ela tem uma golinha pequenininha que fica aberta, assim, como uma asinha mesmo, né? Você tem que colocar no Google wing collar shirt para ter isso em mente, né? Por que isso é importante? Por que não é só um detalhezinho? Porque aqui ele já está mostrando que nesse momento em que ele está se redescobrindo, ele está ganhando a si mesmo, né? Ele está ganhando a si mesmo, ele passa por períodos da vida dele, essas coisas vão vindo. Eu não sei, novamente, eu tenho um pé atrás em pensar que esses momentos são momentos em que a minha personalidade é reconstruída, né? Na verdade, esse é um exercício bem interessante para você saber que você é muito mais que as suas circunstâncias. Você se imagina em qualquer momento da tua vida e vamos por assim, eu vou abstrair tudo aquilo, né? Então eu não tenho a memória, eu não tenho não moro no mesmo lugar, não tenho os mesmos livros, não tenho as pessoas na minha volta, mas ainda assim você tem esse sentimento, mas eu sou eu. Eu seria eu mesmo se tirassem tudo isso de mim, né? Então, bom, é claro que para um religioso isso significa alma, né? A gente não constrói a alma. A alma não é o que tem na nossa memória. A alma é algo muito mais profundo, né? Então, para mim, eu acho difícil comprar essa ideia de que essas experiências me reconstruiriam. Antes disso, eu estava perdido, sem um eu. Mas, realmente, nesse momento, a gente tem esses diversos flashes de coisas que passaram em nossa vida e que a gente acaba recuperando, né, sem querer.